Graça e paz, abençoados. Maravilha poder estar contigo mais uma vez aqui no nosso canal Olhos Iluminados. Sejam bem-vindos os irmãos e irmãs novos inscritos aqui no nosso canal. Irmãos, hoje no nosso vídeo vamos falar sobre alguns princípios da segunda vinda de Jesus, a vinda em que o Senhor prometeu para os seus discípulos na sua geração. Foi isso mesmo, a sua vinda. Nós vamos tratar aqui alguns princípios que não foi somente a sua vinda, não foi somente uma tribulação, mas era muito mais além do que a gente pensa ou imagina que aconteceu na sua geração. Então são alguns princípios, irmãos, que vamos tratar aqui sobre o julgamento do povo de Israel e a destruição do templo neste vídeo. E no segundo vídeo que vamos fazer após esse, será sobre a ressurreição dos mortos e o estabelecimento da graça, o reino eterno. Certo, abençoados? Então vamos começar aqui, meus irmãos, com alguns versículos se tratando sobre o julgamento do povo de Israel e a destruição do templo. Nós vamos começar com um texto que está descrito em Lucas, capítulo 11, no verso 49, 50 e 51, que diz assim a palavra: Por isso também digo a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e os outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Você vê aqui, irmãos, que a geração de Jesus, que não era uma geração futura, nem do século 20, nem 21 e nem 22, e nem séculos à frente. Esse julgamento, essas contas que seriam pedidas, seriam para qual geração? Desta geração. Que temos que entender o tempo escrito essa palavra. Quem que falou essa palavra? Não foi Jesus? E Jesus está aqui hoje falando isso? Não, irmãos. O Senhor estava falando naquela época. Então, contas seriam pedidas desta geração. Isso não foi escrito hoje de manhã. Então, é esses detalhes que as pessoas têm que começar a pegar, aprender e começar a compreender melhor sobre a escatologia. Com revelância a esse texto acima, a gente vai fazer aqui vamos abordar para unir um texto com o outro. Apocalipse capítulo 16 está descrito quase a mesma coisa, mas é o mesmo sentido. Olha o que está escrito em Apocalipse 16. Então ouvi, 16:5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. Não digo, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, era justo o juízo de Deus? O que o Senhor falou em Lucas capítulo 11, que julgaria o sangue dos profetas e dos apóstolos que seriam requeridos daquela geração seria pedida o sangue deles, Apocalipse 16:5 vem com concordância. Então, o julgamento que seria contra Jerusalém, que seria a Babilônia, que seria a meretriz, eles receberiam o julgamento, o justo juízo, como a gente acabou de ler aqui. A questão é, irmão, a pergunta que fica no ar. Então, o que tem a ver essa geração do século 21 ou do século 22, 23 com a geração de Cristo? Não tem nada a ver, irmãos. Qual geração seria julgada?
quais pessoas seriam julgados? Claro, os que seriam julgados seriam as 12 tribos. Eles seriam julgados, como está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. Veja o que está escrito. Então vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra. Qual terra? Da terra de Jerusalém, se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Por acaso há tribos de Israel hoje para ser julgado, irmãos? Não há. Já se passaram 2000 anos, irmãos. Eles seriam julgados, as 12 tribos dispersas, tanto em Jerusalém como na Ásia, nas 7 igrejas. Ali também tinha tribo, tinha judeus convertidos. Eles seriam julgados, todos seriam julgados. Temos que observar isso, irmãos, que o julgamento foi para Israel. A grande tribulação foi para Jerusalém, Israel. Não tem nada para os nossos dias. Estamos lendo aqui a palavra. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 32, verso 20. Olha o que o Senhor disse. E disse: esconderei deles o rosto e verei qual será o seu fim. Porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Então, esse cântico de Moisés que está escrito em Deuteronômio, Moisés ele já profetiza que veria o fim das tribos, o juízo daquelas nações, das nações de Israel. As tribos consideravam-se como nações de Israel, né? Nós temos um exemplo claro na Bíblia, quando Mateus 24 fala assim, que o Senhor fala que uns seriam tomados e outros seriam deixados. Aquilo ali é um julgamento. Quem fosse achado escrito no livro da vida seria livrado, mas quem não fosse achado escrito no livro da vida seria julgado, seria lançado no lago de fogo. O que é o lago de fogo? O lago de fogo seria a destruição de Jerusalém, irmãos. Simples assim, não podemos literalizar o Apocalipse. Nós temos mais um exemplo aqui em Apocalipse, onde aquela geração foi julgada no juízo. Veja o que está escrito aqui. Apocalipse é de 18, verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e a arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrajoada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achado. Quer dizer, aquela Jerusalém nunca mais seria a Jerusalém, a mesma Jerusalém do antigo. Hoje essa Jerusalém virou uma Jerusalém cultural. As pessoas vão lá estudar os antigos, pretendem até construir templo. Isso aí são ideias deles, né, irmãos? Então nunca mais seria a Jerusalém antiga. Essa Jerusalém de hoje aí nunca mais será a Jerusalém antiga. Nunca mais. Até Deus abrir os olhos deles e eles reconhecer o verdadeiro Messias que já veio, né? Não precisa voltar mais. Vamos continuar lendo aqui no verso 22. Nunca mais se achará nela voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas, de clarinetes, jamais te ouvirá, nem artifício algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, e nem voz de noivo e nem de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, Jerusalém, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, aquela terra habitada. Olha o que diz também em Amós, capítulo 9, verso 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó,
Olha aí, você vê que essa profecia estava se tratando sobre Jerusalém. E diz o Senhor: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Olha que interessante, irmãos. Quando está descrito lá em 1 Tessalonicenses, não me lembro muito bem se é 1 Tessalonicenses 5, é 5, onde Paulo fala assim que muitos dirão paz e segurança e de repente virá sobre eles repentina destruição. É isso que está escrito aqui. Quem seriam os pecadores do meu povo? Aqueles que transgrediram a lei. Eles que transgrediram a lei seriam os pecadores do povo de Deus. Entendeu, irmãos? É simples de entender a palavra do Senhor. Tem mais um versículo que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 1, diz assim, ó: e depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosas multidões, dizendo: Aleluia! Salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então essa vingança e esse julgamento, essa destruição foi para Jerusalém. Apocalipse, irmãos, que era o fim dos dias do povo de Deus, né? Onde não haveria mais esse negócio de tribos, onde somente seria um povo só em Cristo, né? Então isso foi o julgamento de Israel, o juízo de Deus. Apocalipse 20 fala sobre a segunda morte. Ou seja, porque a primeira morte já era. Que quem não creu no seu Messias, no Cristo, já estava condenado. Já estavam mortos. Como está escrito em João, capítulo 8, verso 24. Porque eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, os pecadores eram do povo de Deus. O povo de Israel. Eles já estavam mortos por causa dos seus pecados, por causa da transgressão da lei, por causa do pecado de Adão. Só que se eles não crescem no Cristo, no Messias, não passariam pela vida, mas sim pela segunda morte que haveria de acontecer no juízo no ano 70. Então os judeus passariam pelo sofrimento e seriam julgados segundo a lei. Isso se chama a grande tribulação. E as pessoas estão colocando isso por futuro, irmãos. Pelo amor de Deus. O que você precisa entender, abençoado, é que a perseguição contra Jerusalém foi definitivamente muito além de uma perseguição em si só. Diferente da época de Nabucodonosor, onde houve também uma destruição. Uma destruição da terra de Jerusalém, também uma suposta destruição do templo, mas Deus com seus profetas profetizou que devolveria sua terra e construiria novamente o templo. Mas na revelação de Daniel houve o que? Também uma revelação do fim do povo dele. Veja o que está escrito em Daniel capítulo 10, verso 14. Agora, Daniel, vim para te fazer te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Então, o que seria os últimos dias? Seria o julgamento de Jerusalém, a destruição do povo de Deus, né? Onde eu já expliquei que não há mais um povo só de Deus, igual estava no Velho Testamento. Hoje é um só povo em Cristo. Então não tem por que haver destruição, há julgamento novamente, porque a visão se refere a dias distantes. Então essa revelação foi dita a Daniel, mas se tratava do povo dele, do povo de Deus, do povo de Israel, Jerusalém. Veja o que está escrito também em Lucas capítulo 21, verso 20. Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela.
porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então iria se cumprir tudo, irmãos, não metade, nem um terço, mas iria se cumprir tudo o que está escrito nos profetas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Isso está sendo escrito, irmãos, no ano 30 ali da época de Jesus. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos do gentio se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então quer dizer, a graça seria completa, a pregação de Paulo teria que ser completa antes que acontecessem esses eventos, como também está escrito em Mateus 24, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Nunca mais vai haver uma grande tribulação igual aquela. Não é somente a grande tribulação, não é somente a perseguição, né? No verso 22, que se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, escolhidos, tais dias serão abreviados. Salvo do quê? Salvo da grande perseguição. Não seria uma salvação da eternidade, da vida eterna. Não é isso que está querendo dizer o texto. Está querendo dizer que seriam salvos da grande perseguição. Os dias foram abreviados da perseguição. Por causa de quem? Por causa dos eleitos que Deus escolheu naquela época, que seriam protegidos por causa da perseguição, né? Muitos foram levados cativos. Até então isso não seria um livramento da morte. Ser levado cativo não seria um livramento. Outros fugiram para os montes. O que você precisa entender é que todos esses eventos descritos nos profetas, de várias formas, segundo a vontade de Deus, se cumpriu tudo na perseguição contra Jerusalém, irmãos. De várias formas. Deus deu de várias visões para vários profetas o que aconteceria na grande tribulação, na perseguição contra Jerusalém. Não foi só uma perseguição física, mas também teve um cumprimento espiritual. E esse cumprimento espiritual nós vamos abordar no próximo vídeo. Entendeu, abençoados? Então é isso, abençoado. É isso. A perseguição contra Jerusalém foi o julgamento de Deus e o julgamento da lei contra Jerusalém. Isso se cumpriu no ano 70. O Apocalipse simplesmente é uma revelação para as 7 igrejas da Ásia. Não tem nada para nós, abençoados. Cuidado com essas imagens de besta, de gafanhotos, de taça derramando no sol, na lua, as estrelas caindo no céu, Satanás, diabo com o rabo ali, pegando as estrelas. E, meu irmão, isso é tudo palavras simbólicas, mas que tem o seu sentido literal que aconteceu na época de Jesus. Correto, abençoados?